E o nosso entrevistado hoje é o deputado Bruno Toledo, do PSDB. Ele que vai nos falar após o recesso parlamentar, é a primeira entrevista que fazemos após o recesso. E, deputado, eu perguntaria inicialmente que balanço o senhor faz das atividades e da vida parlamentar, da ação parlamentar no primeiro semestre legislativo. E obrigada antecipadamente por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Gorete, todos os telespectadores da TV Assembleia. Novamente uma grande satisfação estar aqui. Um balanço positivo. Acho que a casa avançou em vários aspectos que realmente estavam necessitando. A parte estrutural, a casa realmente teve um grande avanço aí. Tivemos um avanço tecnológico também, em vários convênios pela mesa diretora que celebrou nesse primeiro semestre. A expectativa é de ampliar essa tecnologia para casa, renovando várias, como é que poderia dizer, possibilidades aí do trâmite processual e de projetos da casa. E também hábitos. Acho que a casa também começa a se pautar de temas que a sociedade clama, que a sociedade pede. Começa a ser transparente, é importante. Acho que não tem mais espaço no serviço público para nada sigiloso. O portal da transparência, que foi lançado no período do recesso, que inclusive um recesso atípico, não é? Porque houve o lançamento do portal da transparência e de outras atividades que foram mantidas no funcionamento da casa durante esse período, que normalmente não funciona praticamente nada. É verdade. Então já mostra a boa-fé, a forma que a mesa diretora tenta resgatar esse poder, o prestígio desse poder que vinha com o decorrer de vários tempos sendo perdido. Então, vejo com muito bom, como muito positivo esse primeiro semestre e a expectativa de avançar ainda mais. Todo início a gente sabe que é muito complicado. Complicado para esses novos deputados que estão entrando e eu imagino também que para os gestores também seja complicado. Então, esse primeiro semestre de arrumação de casa e a expectativa é que o segundo semestre a gente avance ainda muito mais em questões historicamente que estavam tão defasadas. Deputado, e quanto aos embates, às discussões em plenário, o senhor hoje, como se sente? Porque a gente observa que o plenário ele tem mantido uma pauta bem divergente, não é? E a questão do contraditório é natural de todo o legislativo, né? De todo o parlamento. É inerente, né, o poder legislativo. Se não fosse assim, a gente teria que mudar o conceito de poder legislativo. E aí eu vejo também como muito válido vários pontos de vista. Aqui é uma casa essencialmente política. Então, vários pontos de vista. Aqui é a representação da sociedade. Então, cada parlamentar tem seu ponto de vista e se colocando ela de forma democrática, republicana, é sempre muito bem-vindo. É isso que as pessoas esperam, um bom debate, se colocar e se defender do seu ponto de vista, obviamente tentando se chegar num consenso. Entre esses temas que suscitaram debates, né, e várias sessões está o projeto da 17ª Vara Criminal aqui em Maceió. E como o senhor entendeu aquele momento? Olha, Gorete, eu acho que esse tema tomou um grande tempo da nossa agenda no primeiro semestre. Uma matéria extremamente polêmica, e teve um veto do governador acerca de uma emenda feita pela Assembleia Legislativa no projeto oriundo do Poder Judiciário. Aí já vem a minha discordância. Acredito que um projeto vindo de outro poder não caberia uma emenda modificativa como foi feito outrora aqui por essa casa. E o governador, na minha concepção, de forma acertada, vetou essa emenda. A casa debateu aí e foi mantida a emenda do governador acerca foi mantido o veto do governador acerca dessa emenda que, na minha concepção, já era um vício, já não poderia ser feito essa emenda modificativa como foi, já que é um projeto de origem de outro poder. Eu não votei, me abstive desse voto e explicar à sociedade que a minha intenção sempre foi manter o veto do governador. A minha retirada, a minha abstenção dessa votação apenas vem a reafirmar essa minha posição.
porque aqueles que queriam derrubar o veto do governador é que tinham a obrigação de ir lá e formar quórum para tal. Eu me abstive da votação porque a casa claramente desobedeceu uma ordem judicial. O escrutínio teria que ser aberto, como eu falei, uma determinação judicial. A casa, através de uma resolução, de um entendimento da comissão, decidiu contrariar essa decisão judicial. O senhor mantém essa posição de defender o voto aberto em todas as matérias que são votadas na casa? Mas é claro, a sociedade vota secreto para nos eleger. Uma vez aqui, a gente tem a obrigação de responder a essa sociedade. O eleitor que está em casa, o povo que está em casa, tem a obrigação de saber o que é que eu tenho feito aqui, como eu tenho me posicionado. Isso é claro, é inerente à vida pública. Quem não quiser aceitar essa pressão tem que mudar de ramo, tem que sair da vida pública. Então, a gente tem a obrigação com a sociedade que trouxe a gente aqui para esse poder de esclarecer, de defender o nosso ponto de vista de forma muito democrática e, obviamente, o eleitor tem esse direito de saber como cada parlamentar se comporta e como age, como pensa. O senhor é um dos deputados que decidiu pela publicação de despesas originárias da verba de gabinete, não é? E como o senhor entende essa iniciativa? Entendo que eu estou exercendo a minha obrigação. Eu não espero da sociedade nada por isso. Eu acho que é meu papel, minha obrigação em esclarecer tudo que eu tenho feito com o dinheiro do povo. As minhas prestações de contas são pagas, as minhas despesas de verba de gabinete são pagas com dinheiro público. É fruto dos impostos das pessoas. Então, todo mundo tem a obrigação, tem o direito de saber o que eu tenho feito com esse dinheiro público. Às vezes eu sou questionado nas ruas, Gorete, que deputado custa muito para os cofres públicos. O poder legislativo custa caro. E eu faço uma indagação inversa. Não é o poder legislativo que é caro. É o que cada parlamentar tem feito com o dinheiro público. Quando a sociedade começar a ser fiscal efetivamente do que cada representante tem feito com o dinheiro público, as coisas vão avançar. Muito pior é uma sociedade, um Estado sem o poder legislativo. Porque aí se caracteriza uma ditadura, onde só um manda. O poder legislativo é totalmente necessário, mas precisa-se ter a publicidade. Eu estou publicando não só as minhas despesas de verba de gabinete, como também todo o meu pessoal. Todos os comissionados de meu gabinete estão lá também no meu site, que eu convido a sociedade para acessar, é o www.brunotoledo.net. Tem lá a parte de transparência e vai estar lá discriminado todos os meus comissionados com as atribuições e com as remunerações. Isso é importante também para a sociedade saber quem é que trabalha comigo e por esses eu sou responsável. Eu respondo pelos meus atos e pelos meus colaboradores que fazem com que esse meu mandato seja realmente proativo para a sociedade. Essa questão de trabalhar as mídias, não é, as redes sociais, é uma boa alternativa para o parlamentar? Eu acho que é uma alternativa viável, é uma alternativa que as pessoas conseguem perceber e entender o que cada parlamentar tem feito. Como é uma ferramenta hoje muito usada, eu acredito que é necessário se utilizar dela. Não como mídia pessoal, mas como explicativo mesmo. Para as pessoas, de posicionamento sobre exato, os fatos. Para as pessoas conseguirem enxergar e perceber o que tem sido feito e deliberado aqui. Eu acho que é muito válido. E como toda a sociedade hoje, dificilmente alguém não tem uma rede social, eu acho que é necessário sim a gente começar a divulgar tudo que tem sido feito através dessas redes, dessas mídias aí. Deputado, destinação de valores originários de emendas parlamentares. A gente sabe que no governo anterior nenhuma emenda praticamente foi paga, né? E há uma discussão no âmbito do parlamento de que as emendas elas sejam reconhecidas como necessárias na atividade parlamentar. Qual a sua posição? Olha, Gorete, existe um hábito nocivo no estado de Alagoas que a emenda parlamentar não é executada. É figurativa. Alguns parlamentares se utilizam dessas emendas apenas como uma retórica. Eu quero dizer que nem esperava
ter indicação ainda, já que o orçamento de 2015 teria que ser discutido pelo parlamento anterior, mas por alguns motivos não foi debatido e foi debatido já nessa nova legislatura. Me foi destinado um valor de R$1.300.000 em torno, em média isso, para destinar com emendas, e eu quero dizer para a sociedade que destinei essas minhas emendas para agricultura e para assistência social, com a expectativa que isso, de alguma maneira, o governo execute em projetos que são também vontade do Poder Executivo. Eu tenho feito uma articulação junto aos secretários de Agricultura, junto ao secretário de Assistência Social, para elaborar projetos, inclusive, que a gente possa defender no FECOEP, que com muita honra eu represento a Assembleia Legislativa numa cadeira do FECOEP. Então, tenho buscado interlocução, tenho buscado associações que realmente fazem um trabalho sério para que a gente execute essa emenda, que possa executar essa emenda com projetos voltados para essas associações, mas que sejam trabalhados, que sejam capitaneados pelo próprio governo do Estado. Eu me sentiria muito desconfortável em colocar emenda em alguma coisa que levasse o meu nome, ou alguma coisa que... Autopromoção. Autopromoção, ou que a sociedade não enxergasse isso como prioridade. Então, acho que a Casa, o Poder Legislativo, tinha uma oportunidade muito grande em realmente tratar esse poder como um poder político e discutir com o Executivo essa liberação de emendas. Acho que a gente tem que começar aqui a debater ideias, defender propostas e ter um diálogo com o governo do Estado nessa linha. Infelizmente, as emendas continuam não sendo positivas e houve uma redução através dessa emenda do deputado Isnaldo Bulhões. Eu compreendo o momento do governo do Estado, compreendo a dificuldade, nós temos um momento de recessão, mas é importante que a gente mude os velhos hábitos. Aqui a relação com o governo do Estado precisa ser inicialmente e primordialmente política. E como a gente pode falar de política? Republicana mesmo. Republicana, debatendo, indo às nossas bases, visitando as pessoas e mostrando o que fez, mostrando o que pôde realizar, o que pôde indicar. E eu só vejo essa forma através de emendas parlamentares. As pessoas ficam muito distantes aqui e não sabem o que efetivamente, como é a atuação de um deputado. Deputado federal vai no município, às vezes, e tem o que dizer. Olha, coloquei emenda para calçamento tal, para ginásio tal. Deputado estadual, infelizmente, fica numa política muito rasteira. Os acordos não são nada republicanos. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa começar a tratar a política com coisa séria, mostrando à sociedade que o mandato pode ser útil. E de que forma? Trazendo melhora para as pessoas. E o Poder Legislativo não executa. Quando o Executivo não executa essas emendas, né, não consegue viabilizar essas emendas, paira uma impressão de que o Executivo não tem interesse de dividir com o Parlamento, né, com os senhores parlamentares, né, o que se reproduz de notícias sobre a realização em município tal ou outro município. Seria por aí? Eu não sei, eu acho que primeiro tem que partir dos próprios parlamentares em dar o exemplo. Em indicar suas emendas para coisas realmente importantes, fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Não pode também estar colocando emenda com coisas que realmente não são prioridade para ninguém. Às vezes nem para eles mesmos. Usam isso como retórica, como falei. A gente precisa começar a tratar isso com mais seriedade. E depois começar a trabalhar politicamente pela execução dessas emendas. Viabilizar. Aí é um trabalho a cada um. Agora precisa ter coerência, precisa saber que essas emendas podem ser defendidas de maneira republicana, como você bem colocou. Quando algo não é nem defensável, fica difícil de ter uma interlocução. De argumentar. Eu me colocando no papel de executivo, também não gostaria de ter esse tipo de relação. Então, tenho pautado o meu mandato dessa forma. Tenho buscado politicamente a interlocução, o diálogo, mostrando a minha intenção em realmente que minhas emendas possam ser executadas pelo governo do Estado com projetos, inclusive, que sejam trabalhados, capitaneados pelo próprio governo do Estado. Que eu apenas utilize a minha emenda como dotação de verdade. Mas que a gente consiga executar essa emenda em comum acordo com o governo do Estado. Aí, assim, eu vejo um avanço. Aí eu vejo que a Casa começa a discutir política de forma republicana. Suprapartidária. Exato, como tem que ser. Uhum. Deputado, está tramitando na Casa o projeto que trata do Plano Estadual de Educação.
E nesse contexto, vamos separar as polêmicas já existentes, né? Antes mesmo de o projeto chegar à casa. O senhor tem um dos seus projetos em tramitação na casa também, institui no âmbito do sistema educacional de ensino público a política de pluralidade de ideologia, política religiosa e filosófica. Esse projeto, ele vai ser discutido no âmbito do Plano Estadual de Educação? O senhor pretende discutir esse projeto nesse sentido ou ele segue sozinho? Veja bem, Gorete, o que foi amplamente discutido foi a questão da ideologia de gênero. Nem começamos a debater o plano de ensino porque realmente não estava na casa. Se especulou que teria nessa ideologia de gênero algumas cartilhas, algumas coisas, e isso foi amplamente debatido. E cartilhas que não existiram, Cartilhas, né? Que não existiram, fato, exatamente. Né? O meu projeto, que obviamente está intimamente relacionado à educação, mas o que eu pretendo com esse projeto de lei é que a gente evite a doutrinação em sala de aula. Como assim? Nós sabemos que alguns educadores, alguns professores, nessa função tão nobre, se utilizam disso para doutrinar os alunos em sala de aula. Em que aspectos? Político, às vezes político religioso, às vezes político partidário, às vezes aspectos ideológicos. E eu acho que o aluno que está em formação do seu conhecimento, claro que precisa ter acesso a todas as ideologias. Como a história das religiões, e não há uma única religião. Há uma única religião. Como o papel do professor, obviamente, de ensinar, a família, que é o papel de educar, o que eu espero é que em sala de aula a gente não continue convivendo com verdadeiras doutrinações, como se tal coisa fosse a certa e as outras todas fossem erradas. Esse papel de educação cabe à família. De escolha. Orientar questões religiosas, questões ideológicas. Cabe à família. O Estado cabe o papel de ensinar. E as informações que nós temos, que em sala de aula algumas minorias de profissionais fazem dessa função tão importante como o papel de doutrinadores das suas próprias ideologias. E eu acredito que isso não seja o que as famílias, o que as pessoas querem quando matriculam seus filhos em sala de aula. O ensino... Uma interferência do Estado na sua educação. Na sua opção. De educar. Por exemplo, quando a gente tem uma opção religiosa pela Igreja Batista, tem lá o colégio particular da Igreja Batista, que orienta dessa forma. Isso é natural, eu não quero nunca acabar com isso. Mas a rede pública, não cabe isso. Primeiro, o Estado é laico, não tem religião. Então, como tal, esse projeto visa apenas... salvaguardar exatamente. Essa e olha, não tem aqui nenhum tipo de tentar anular qualquer tipo de ideologia. Não tem ditadura nisso aí. O que eu quero é ampliar a discussão. Se o estudante tiver acesso a um tipo de ideologia, que tenha outros também. Que seja debatidos todos e não seja tendenciado a qualquer um que seja. E quanto ao Plano Estadual de Educação que está tramitando na casa, o que é que se espera dessa discussão que levou também os parlamentares a debater em plenário e já está definida a realização de audiências públicas, até com temáticas diferenciadas para viabilizar uma discussão mais ampla desse projeto que vai determinar a política pública de ensino para os próximos 10 anos aqui em Alagoas? Ainda em março, Gorete, eu fiz um requerimento solicitando, convidando o secretário de Educação para vir à Assembleia para debater um pouco das metas do governo do Estado, os planos de execução do governo do Estado, nessa pasta tão importante que o governo do Estado, de maneira muito acertada, tem dito que é a prioridade do governo, que é a educação. Em março, eu protocolei um requerimento que convidasse o secretário de Estado de Educação que viesse à casa para debatermos isso aí. Infelizmente, esse meu requerimento não teve andamento na casa. Agora, a deputada Jó Pereira teve essa iniciativa de propor audiências públicas temáticas para separarmos todas as questões do plano e debatermos cada uma em uma audiência determinada para isso. E eu acho até que ela melhorou a minha ideia. Isso é que é importante. Acredito que será um momento riquíssimo para o Parlamento alagoano. Espero que a sociedade civil organizada
se mobilize e venha à Assembleia Legislativa, porque é importantíssimo nós formarmos um plano, um plano educacional que seja compatível com a nossa realidade, que seja conivente com os nossos educadores, o que a gente espera para a nossa educação. Então é importante que esses formadores de opinião estejam na Assembleia, que é a casa do povo, que é o momento que eles terão de se expressar, de falar para o que pretende com esse plano. Então, fica aqui também registrado todas as minhas congratulações com a deputada Jó Pereira, com a ideia brilhante em formar isso em temáticas. Então, acho que vai ser um momento enriquecedor e, com certeza, estarei presente também, tentando colocar o meu ponto de vista. Pois bem, ainda sobre a educação, o senhor está envolvido nesse trabalho de discutir também no âmbito do Legislativo a criação desse polo biotecnológico a ser instalado na UFAL para a pesquisa e tratamento de doenças raras, a exemplo da ELA, né, a esclerose lateral amiotrófica, que atingiu inclusive o médico Emerson Casado, e ele está aí capitaneando essa luta no Brasil inteiro para conseguir, até em âmbito internacional, para conseguir recursos para a instalação desse polo. E nesse sentido o senhor está realizando uma audiência pública em setembro para discutir de forma mais ampla com a sociedade o que se tem hoje, deputado Bruno Toledo, de encaminhamentos nesse sentido. Olha, Gorete, realmente você me dá uma oportunidade muito grande de, inclusive, convidar também aqui a sociedade que venha no dia 18 de setembro, me desculpe, nós teremos essa audiência pública. O que me motivou a trazer essa discussão para a Assembleia foi uma visita que fiz ao doutor Emerson Casado, ele me explicando esse trabalho que ele vem aí empreendendo no âmbito internacional, buscando parceiros, capitaneando empresas que venham se instalar aqui em Alagoas para desenvolver pesquisas no âmbito das doenças raras. Algumas empresas também para trazer aqui, desenvolver, produzir correlatos, algumas outras para produzir medicamentos. Então, é uma ideia maravilhosa. Já tem a parceria da Universidade Federal de Alagoas, tem esse know-how do Dr. Emerson, que vem capitaneando várias empresas internacionais com a ideia de se instalar nesse polo biotecnológico, mas ainda com muito pouco ajuda do poder público. E a minha ideia é trazer essa discussão para a Assembleia Legislativa para que a gente sensibilize nosso Estado de Alagoas, todas as autoridades, que se engajem nessa ideia. Dr. Emerson Casado é um grande homem que vem lutando pela vida. Inclusive, Gorete, eu queria aqui registrar também e agradecer ao presidente Luiz Dantas e ao presidente da segunda comissão de Constituição e Justiça, o deputado Sérgio Toledo, que um pedido meu, já foi apreciado um requerimento meu, que concede ao Dr. Emerson a medalha de Tavares Bastos. E eu pedia para acelerar esse processo, e muito em breve já iremos apreciar isso em plenário, com a expectativa de, nesse mesmo dia da audiência, a gente conceder essa honraria ao Dr. Emerson. E gostaria de agradecer porque rapidamente fui atendido, a comissão já emitiu parecer favorável e o plenário da Assembleia, tenho certeza absoluta que apoiará essa iniciativa, e o Dr. Emerson será comendador de Tavares Bastos, se Deus quiser, e nesse dia nós entregaremos a ele. Merecidamente, o doutor Emerson recebe essa homenagem, que vai acontecer no dia 18 de setembro, uma sexta-feira, às 9 da manhã, no plenário da Assembleia. E o que me motivou, na verdade, para conceder essa comenda de Tavares Bastos ao Dr. Emerson, não é uma luta pessoal. Muito pelo contrário. O Dr. Emerson vem empreendendo uma luta pela qualidade de vida de várias pessoas. Ele luta aqui não só pela cura. Por ele, não é a cura da ELA. Ele traz esse polo biotecnológico para desenvolver pesquisas em várias doenças raras. Então, imagine, nessa situação, um homem extremamente lúcido, com a cabeça extremamente positiva e ainda que lutando pela vida, ainda pensa no próximo, ainda pensa em empreender, ainda pensa em trazer para o estado de Alagoas um polo desse, que eu tenho certeza que nós teremos um ganho tecnológico, um ganho de pesquisa, um ganho intelectual enorme com a instalação desse polo aqui em Alagoas. Dr. Emerson, muito antes de ser acometido pela doença, é um homem que tem um espírito cidadão.
não é? Sem dúvida. E nesse aspecto só vem a reafirmar isso com esse empreendedorismo dele em meio ao sofrimento com a doença. Mas, deputado, falemos agora também de alguns projetos que são de sua autoria e da ação parlamentar no recebimento das lideranças. Esta semana o senhor recebeu lideranças da região de Capela, não é, que está trabalhando aí a possibilidade de realizar um consórcio na região do Paraíba para viabilizar um hospital na área de saúde. O que é que de concreto está se discutindo? É verdade, eu tive a honra recentemente de receber aqui na Assembleia Legislativa o prefeito de Capela, do PSDB, do meu partido, Eustaquinho Moreira, juntamente com alguns membros de sua equipe, secretariado, secretário de Educação, secretário de Saúde, secretário de Infraestrutura, de Agricultura, de Esporte, enfim, sua equipe de governo, que veio aqui me relatar dificuldades que os municípios, de forma geral, estão passando. É uma crise sem precedentes, os prefeitos vêm lutando de maneira corajosa para manter os seus compromissos em dia. E eu, nesse momento aqui, me solidarizo com todos os prefeitos de Alagoas. Tenho essa proximidade com a causa municipalista, tenho ido muito à AMA e tenho procurado também receber os prefeitos aqui. O prefeito está aqui me falava da possibilidade de nós consorciarmos a saúde no Vale do Paraíba, como alternativa até de melhor gerir os poucos recursos que ainda nos restam. Então, eu me colocava à disposição, até porque fui o deputado estadual mais bem votado de todo o Vale do Paraíba. Também fui mais votado em Capela, em Cajueiro, em Viçosa. Então, tenho um compromisso especial pelaquela região. Meu compromisso, obviamente, não se resume à região do Vale do Paraíba. Mas me coloquei à disposição para servir como interlocutor desses municípios. Tenho muito compromisso com toda Alagoas, mas quero ser útil à minha região também. E espero que, dos poucos recursos, a gente consiga otimizar esses recursos que chegam, otimizar o encaminhamento desses. Então, os consórcios é uma maneira de melhorar essa capacidade. Que cada município fique com a área de atuação, que os municípios comprem junto os medicamentos, os correlatos, porque acaba saindo mais barato. É a forma de viabilizar, porque municípios que dependem praticamente e unicamente do repasse do FPM não têm a condição... Que é a grande totalidade, quase, exatamente, né? Nem de honrar os compromissos do custeio da marca. Com algumas exceções, sem medo de errar, diria que 95% dos municípios alagoanos vivem exclusivamente dos recursos de repasses federais. Então, nós sabemos aí do crime que está sendo cometido com municípios e, nesse momento de crise, precisa se achar alternativas criativas. Eu tive com o governador também, com o prefeito de Porto Calvo, doutor Armindo Shoa, também reivindicando algumas questões lá para Porto Calvo, e o governador me dava uma notícia muito boa, dava a mim e dava também a toda a comitiva de Porto Calvo. Ele vai construir, muito em breve, hospitais referências nas regiões. O município de Porto Calvo vai receber um hospital referência lá para a região norte. A expectativa lá para o Vale do Paraíba é que esse hospital seja instalado em Viçosa. E a gente vê isso com muito bons olhos. Que o cidadão tem acesso à saúde, que saúde a gente não pode esperar, ninguém marca para adoecer. Então, que o cidadão tenha um acesso mais digno a esses serviços. E os municípios que vêm fazendo isso atualmente, sozinhos, não faz de forma muito competente, porque falta recurso, ninguém faz milagre. E saúde é caro, né? Demais. Saúde é caro, mas saúde não é o problema. Saúde é a solução. Infelizmente, a forma que está sendo financiada a saúde, a forma que os municípios vêm sendo tratados pela presidência da República, pelo governo federal, realmente é algo de se lamentar profundamente, e que o governador tem sido sensível a essa causa e tem auxiliado. Eu vejo isso realmente com muita alegria. Para fechar essa questão das emendas, deputado, o senhor está disponibilizando sobre um artigo na Lei de Diretriz Orçamentária, na LDO, que possibilite inserir, não é, no orçamento valores destinados aos servidores do DER para aqueles que continuam a receber menos do salário mínimo. Não é inconstitucional? Como se concebe servidores recebendo abaixo do valor do salário mínimo? Olha, é importante frisar que o problema que os servidores do DR vêm passando não é de agora. É um plano de cargos e salários defasado, que o que ocorre? Eles estão recebendo hoje menos de um salário mínimo porque o plano realmente está defasado.
o piso salarial deles está abaixo do salário mínimo e precisa ser readequado, precisa ser um novo plano de cargos e salários. Ele ser feita justiça a esses servidores que tão bem fazem para o estado de Alagoas. Nossas estradas hoje, se há algo que se orgulhar Alagoas, basicamente são das nossas estradas, com algumas exceções que a gente pode tratar aqui, que eu tenho também ido ao DR fazer essa interlocução, mas de maneira geral nossas estradas estão muito bem cuidadas. Deputado, uma semana eu estive na AL-101 Sul e a estrada está ótima, porém o mato está tomando conta das margens das estradas, não é? Impossibilitando a visualização da sinalização. Isso, praticamente, ali mesmo, naquele entroncamento que dá acesso aos remédios ali, logo no início, as pessoas que vêm no sentido, para entrar na pista dupla, praticamente não conseguem visualizar o carro que está naquela rodovia, diante da altura do matagal. Então, isso aí, eu aproveito aqui a entrevista justamente para chamar a atenção do DR para fazer esse trabalho de capinar, pelo menos, a parte que está próxima à rodovia. Agora, eu já tive a oportunidade, por algumas vezes, de ser recebido pelo Dr. Helder, que é o diretor-presidente do DR, e posso lhe dizer que sempre fui muito bem recebido, mas não é só no tratamento, não, é na resolutividade. Preciso destacar aqui que o Dr. Helder realmente tem sido um guerreiro, porque efetivamente os servidores estão desmotivados. Não é brincadeira um pai de família trabalhar e no final do mês não receber nem sequer um salário mínimo. Então o Dr. Helder vem juntamente com esses servidores motivando-os, trabalhando, desenvolvendo ações, e eu preciso dizer da importância que o Dr. Helder vem trabalhando no DR, com muita resolutividade. Tenho certeza absoluta que esse seu pleito muito em breve será resolvido, conhecendo a competência do Dr. Helder. Isso é para todos nós, né? Com certeza. Deputado, o que dizer hoje da ação parlamentar com essa junção do novo, não é, dos deputados eleitos pela primeira vez, e que são, na sua maioria, jovens deputados, né, e a experiência já existente de deputados com mais de 1, 2, 3 legislaturas, mandatos aqui na Casa? Eu acho que dá uma boa mistura. Esses novos deputados, assim como eu, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de empreender, com muita vontade de desenvolver algumas políticas no nosso Estado. E os mais experientes também, que eu preciso registrar também, que não ficam por baixo. Também com muita vontade de trabalhar, mas com a experiência de orientar. Eu acho que a gente precisa ter muita humildade de saber que muito pouco nós sabemos. E precisa estar com a mente aberta para aprender com mais experientes, para ouvir, para, enfim, ter a concepção das coisas de forma mais clara. Eu entrei com esse espírito de aprender, com a mente aberta, com humildade, escutando, mas, de primeiro momento, Gorete, colocando as minhas convicções, colocando a minha forma de agir. Eu sei a maneira muito tradicional que cheguei aqui na casa, mas daqui para frente a história é minha. Então, eu desde o primeiro momento, tentei colocar a minha forma de chegar às coisas, sempre sabendo que não tenho um compromisso com o errado. Quando estou errado, tenho humildade suficiente de perceber e retroceder e tentar fazer novamente. O importante é sempre tentar. Então, tenho buscado auxílio nesses mais experientes, como já me referi, o deputado Sérgio Toledo, que é um grande deputado, um homem experiente, íntegro. Enfim, eu não vou estar citando exemplo para não esquecer de alguns. Mas a casa, de forma geral, é composta por grandes deputados. Alguns, realmente, a gente acaba sendo antagônicos em alguns momentos, mas é dessa forma que tem que ser. O parlamento é isso, é uma casa política heterogênea e a gente tem que aprender a conviver. E nas representações que o senhor desempenha como integrante do Poder Legislativo, por exemplo, a representação da Assembleia no FECOEP é dividida entre o senhor, não é, e a deputada Jô Pereira. Isso. E o que dizer das atividades do FECOEP? Olha, Gorete, realmente é um momento ali do FECOEP que motiva, que deixa realmente motivado, porque efetivamente a gente consegue contribuir com a ação sendo executada. É um conselho deliberativo que aprova o uso dos recursos do FECOEP.
e a Assembleia Legislativa tem 2 representações, que muito me honra a deputada João Pereira, uma grande deputada também, excelente deputada, inteligente, coerente, perspicaz, que tem ajudado muito o Poder Legislativo. E tê-la como parceira no FECOEP realmente é motivo de muito orgulho, de aprendizado também. Tenho aprendido muito com a deputada João Pereira. E tenho me sentido muito realizado em estar no FECOEP. Tenho conseguido aprovar e fui relator, inclusive, do projeto de distribuição de sementes no nosso estado. Olha que honra poder relatar um projeto de amplitude social tão grande. Então, com muita honra, e tenho sido participativo, tenho questionado, tenho alguns momentos indo pela divergência, que é natural também, mas sempre me posicionando em prol do povo alagoano. Pois bem, e com relação às ações sociais do FECOEP, o senhor, como integrante, representante do Poder Legislativo, acompanhando mais de perto, o senhor tem acompanhado, e qual é a sua posição em relação às execuções feitas até então? Olha, o FECOEP tem alguns projetos que tomam uma grande parte do recurso, que já são projetos consolidados, que é a distribuição de sementes, que todo alagoano, principalmente na região do semiárido, sabe a importância desse projeto de sementes. Tem um projeto do leite, que é um projeto também de uma amplitude social enorme, que é a distribuição de leite para aqueles mais carentes, através de associações. É um trabalho muito sério, que também é financiado pelo FECOEP. A distribuição de cestas nutricionais, que também é executado pelo FECOEP. Então, são alguns programas que tomam a grande parte do recurso do fundo, mas que são fundamentais, que precisam ser mantidos e até ampliados. Tem um projeto excelente do secretário Rafael Brito, que empreendendo, pegando jovens e colocando para empreender. Então, são coisas como essa que a gente vê o fundo efetivamente realizando a sua função social. E alguns outros projetos que não são escalonados dessa forma, mas também têm uma função importantíssima. Eu tenho buscado, juntamente, como falei, fazer um trabalho com as secretarias, que podendo indicar algumas associações, uma parte da sociedade que precisa desse recurso também, e que a secretaria chegue com projetos que a gente possa defender no FECOEP. É isso que eu tenho lutado, é isso que eu tenho feito, buscado aqui como representante da Assembleia, indicar isso aí. Eu não posso, correto, apenas como membro do FECOEP, indicar um projeto. O projeto do FECOEP só vem através das secretarias. Mas eu tenho feito um esforço muito grande para indicar algumas associações e que a gente possa, junto ao governo do estado, desenvolver algum projeto para melhorar a vida dessas pessoas. Deputado, qual a sua avaliação do trabalho realizado pelo Ministério Público de Contas? Olha, um órgão extremamente importante, fiscalizador, que faz um papel fundamental para o controle das contas públicas. São apenas 7 membros. Muito em breve, quero crer e torcendo que vai ficar apenas com 6, porque um desses membros vai ser conselheiro do Tribunal de Contas, vai ser o próximo conselheiro vem do Ministério Público de Contas. Então ficarão apenas 6 procuradores e vem fazendo uma luta árdua com poucas condições de trabalho. Até o número é reduzido, muito resumido, e eles ficam sem a condição, a liberdade, a autonomia necessária para um órgão de controle. Imaginem os senhores, se nós tivéssemos um Ministério Público refém financeiramente do Poder Executivo. É um contrassenso. Hoje o Ministério Público de Contas fica refém, ele fica necessitando da boa relação com o Tribunal de Contas, uma boa relação com a presidência do Tribunal de Contas, que hoje, pelas minhas notícias, informações que tenho, é muito boa, mas amanhã pode não ser. E a autonomia fica fragilizada, a gente precisa, o Poder Legislativo tem a obrigação de regulamentar isso. Existem 2 projetos de lei em andamento da Casa, uma PEC de autoria do deputado Ricardo Nezinho e um projeto de autoria do próprio Ministério Público que dá essa autonomia financeira. Eles vão passar a ser ordenadores de despesa e isso é fundamental. Desde o primeiro momento me coloquei, cobrei, porque pelos prazos regimentais esses projetos já ultrapassaram todos os prazos e não tem parecer ainda das comissões. Então, necessariamente precisaria ser indicado um relator especial para a matéria. Me coloquei à disposição do presidente, e se não for eu também, mas que seja alguém que relate isso aí e a Casa possa apreciar.
Infelizmente ainda não tivemos notícia disso, mas a minha expectativa é muito boa e eu quero crer que muito em breve a Assembleia vai corrigir esse contrassenso social que nós temos. Um órgão fiscalizador fundamental que hoje ainda não tem a sua autonomia financeira, realmente é inconcebível. Em relação à sua iniciativa de criar a medalha Marcos Bernardes de Mello, o que o levou a essa iniciativa? Olha, Gorete, analisando todas as medalhas já existentes na casa, eu vi que tinha uma lacuna aí. Faltava homenagear aqueles que bravamente, honrosamente, fazem o serviço público ser melhor, desenvolver, melhorar a vida das pessoas, consequentemente. Então, essa honraria, essa medalha, vem a homenagear essas pessoas que se dedicaram, que verdadeiramente se doaram ao serviço público. E a minha expectativa, e coloquei logo um nome muito de peso, que é o Dr. Marcos Bernardes de Mello, um homem que sua conduta ilibada está acima de qualquer suspeita. Consultei o Dr. Marcos e ele honrosamente aceitou essa homenagem, levar o nome dessa medalha. E já adianto também a sociedade que a matéria tramita na casa, mas eu já queria homenagear, já indico também, dentro desse meu projeto, que a medalha só pode homenagear 2 servidores por ano. E na minha iniciativa eu já apresento esses 2 nomes. Um é o próprio Dr. Marcos Bernardes de Mello, que faz jus à medalha. Ele foi o fundador da Defensoria Pública, da Procuradoria do Estado de Alagoas, é um professor e, olha, faz isso sem cobrar nada. Voluntariamente. Um homem que prestou sua vida à sociedade. E o outro, eu que sou do Poder Legislativo, também vou puxar a sardinha para o meu poder, eu quero fazer referências aqui a alguém muito simples, mas que faz um papel aqui na casa, realmente é aquele típico formiguinha. Aquele que está carregando realmente um peso muito maior do que comporta, que é o seu Aguinaldo. Quem é aqui do Poder Legislativo sabe, o seu Aguinaldo, a figura que é, a pessoa que é desprovido de qualquer vaidade, está aqui para qualquer hora, trabalhando diuturnamente, e é um servidor modelo. Então, a minha expectativa é homenagear o Dr. Marcos Bernardes de Mello e o seu Aguinaldo com essa honraria. Bem, o que compete ao seu Aguinaldo, acho que a unanimidade do Poder Legislativo vai entender essa homenagem como muitíssimo justa. Ele é um profissional abnegado. Bem, eu agradeço a participação do deputado Bruno Toledo aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gorete, a todos os telespectadores. Estou sempre à disposição aí para que a gente possa esclarecer qualquer ponto aí do nosso mandato. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você também. Obrigada pela audiência. Até o nosso próximo Frente a Frente.